Hoje faz um ano da invasão criminosa da Ucrânia, né? Que o Putin iniciou no dia 24 de fevereiro de 2022. Mas antes de comentar aí sobre esse um ano de guerra, vale aqui alguma dica, então, né? Estava, aliás, né, fazendo uma pesquisa no Google, né? Sempre faço muita pesquisa no Google e também no Google Acadêmico. Porém, você que só faz pesquisa em português está perdendo muita coisa. Tem que passar a fazer pesquisa em inglês também, porque o mundo dos sites em inglês, mesmo também trabalhos em inglês, além de livros, mas trabalhos online em inglês que você pode ter acesso via pesquisa Google, outro sistema de pesquisa, ou o acadêmico do Google, qualquer coisa que se possa pesquisar em inglês, o conteúdo é muito mais rico em português. Então, tenha o hábito de, quando for fazer pesquisa, faça pesquisa em inglês, que abre um novo horizonte, outros sites, outros blogs, outras visões de mundo que enriquecem muito o aprendizado. Aí você poderia pensar, não sei inglês. Pois está perdendo tempo. Além de estar perdendo tempo e conhecimento e não fazer pesquisa em inglês, está perdendo muito mais tempo ainda em não saber inglês. O inglês é fundamental para tudo, viagem, leitura, até ler manual também de câmera. Essa aqui é uma câmera importada que eu estou filmando, o manual está em inglês. Então, para tudo, o inglês é a língua fundamental. Então você está perdendo tempo, está perdendo conteúdo, e aí acabei lembrando da importância do inglês quando eu estava pesquisando no Google. Faço mais pesquisa em inglês, depende do tempo, temas relativos ao Brasil, obviamente não, mas temas que tem conteúdo em outra língua, né, em inglês, eu faço pesquisa só em inglês, porque vou ter acesso a um material muito mais rico. E aí estava imaginando como as pessoas perdem a oportunidade de não pesquisar no Google em inglês. E aí, para aqueles que não sabem, recomendo muito o curso do Jonas Bressan, do Bill Way. É um curso muito bom, é um curso que tem atalhos de aprendizado, né? E o Jonas Bressan, ele está há mais de 20 anos nesse meio, já escreveu 7 livros, ou seja, não é nenhum neófito, não é uma pessoa que começou ontem a trabalhar nessa área, ele é um expert dessa área, então ele vai poder ajudar você que não sabe inglês a passar a ler, a passar a falar, a se comunicar e não perder um vastíssimo conteúdo que tem em inglês, que é muito maior que o português. E aí, depois de fazer o curso do Jonas Bressan, que é o curso da Bill Way, né? O curso Bill Way, o link está na descrição. Aí você vai passar a fazer consultas no Google em inglês. Isso daí enriquece demais, né? O aprendizado num tema, visão de mundo, etc. Bom, acho que ficou bem claro. Bom, então não perca essa oportunidade de fazer o curso da Bill Way. Então agora vamos voltar aqui para a guerra da Ucrânia, né? Então a guerra da Ucrânia completa hoje aqui um ano. Eu já falei das causas da guerra, né, em 2 ou 3 vídeos que eu fiz, também em lives que eu fiz no ano passado, então não vou me aprofundar muito. Porém, eu gostaria de dizer que muitas pessoas ainda insistem em visões antiquadas que foram atropeladas pelos fatos. Então, muita gente insiste ainda na visão de desnazificação da Ucrânia. Como é que as pessoas conseguem insistir numa visão tão ridícula como essa? O presidente da Ucrânia é judeu, quer dizer, as pessoas ficam insistindo nessa visão de desnazificação, como se a Ucrânia tivesse dominada por nazis, coisa mais ridícula, né? E esquece que o Wagner Group, na origem, teve uma certa inspiração nazista, quer dizer, uma coisa completamente delirante essa explicação. Outra, falaram que ia ter em conta, estavam atrás de armas de destruição em massa na Ucrânia, não encontraram nada, mentira também. Outra mentira, que a Rússia estava ameaçada pela Ucrânia. Nossa, essa aqui também é difícil de engolir. A pessoa fica com uma visão de começo do século XX ou século XIX, analisando a geopolítica da Rússia. Então tem uns lá que analisaram que a Rússia está interessada em águas quentes e o Mar Negro é as águas mais quentes da Rússia, e aí a entrada da Ucrânia na OTAN
prejudicaria o acesso da Rússia às águas quentes. Essa visão não tem o menor cabimento, porque a Rússia já tem acesso ao mar quente do Mar Negro, e a Ucrânia não ia bloquear, né, a marinha mercante da Rússia. Assim como a marinha mercante da Rússia não vai ser bloqueada no Báltico, nem no Ártico, nem no Vladivostok. Nem em Vladivostok, por uma razão simples: a Rússia é uma potência nuclear. Acho que ainda não caiu a ficha para muita gente. Uma potência nuclear, o raciocínio geopolítico que se faz em torno de uma nação com bomba nuclear, como Índia, China, Estados Unidos e Rússia, é diferente de se analisar de Brasil, Argentina e Nigéria. Elas têm arma nuclear, então o nível de análise tem que ser diferente. Não dá para também ficar preso à análise de geopolítica do século XIX. Funcionou muito bem para aquela época, começo do século XX. Funcionou muito bem, nós estamos no século XXI, não funciona por uma nação como a Rússia, gigante, com armas convencionais poderosas e armas nucleares. Ela não vai ter o seu comércio limitado. Pelo contrário, antes da guerra, ela estava em forte incremento o comércio com a Europa Ocidental, com a Alemanha. Iam fazer o Nord Stream, né, famoso lá, canal de gás. E então a Rússia não estava tendo nenhuma limitação de comércio, né, não estava. A entrada da OTAN não ia prejudicar. E depois a OTAN também não ia declarar guerra à Rússia, por razões muito simples. Os europeus estão mais preocupados em assistir Netflix, os alemães em tomar uma cerveja e os franceses tomar vinho do que declarar guerra à Rússia. Qual o interesse da OTAN em declarar guerra para a Rússia? Uma coisa completamente sem sentido. Aliás, a Ucrânia tinha razão em entrar na OTAN, porque ficou provado isso. A Rússia invadiu a Ucrânia, né? Então são coisas completamente sem sentido. Eu já avaliei, só estou fazendo uma recapitulação, né? E depois falam que a OTAN descumpriu o acordo com a Rússia, verdade, mas também a Rússia descumpriu o acordo com a Ucrânia, prometendo não invadi-la. Depois, se a ameaça de entrada na OTAN justificaria uma ação militar da Rússia, então por que a Rússia não se mobilizou para invadir a Suécia e a Finlândia, que estão com processo de ingresso na OTAN? Então são visões completamente delirantes. Essas pessoas tendem a normalmente ficar em dois grupos: um, fanáticos pela Rússia, né, para fazer o quê? Russófilos, e outros que odeiam o Ocidente, odeiam os Estados Unidos, então qualquer coisa que se oponham a ele fica boa, ainda que essa coisa seja pior do que eles, objetivamente falando. Muitos desses que são contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, eu também não sou favorável. Escrevi um livro sobre os Estados Unidos sem mitos, que em breve teremos versão impressa, mas que eu ataco os Estados Unidos. Então eu não sou simpático aos Estados Unidos. Mas aí a pessoa, na ânsia de ser contra os Estados Unidos, na ânsia de ser contra o pensamento europeu moderno, defende uma coisa até pior, né? Que seria a visão eurasiana da Rússia. Na realidade é uma visão eslavófila light, né, da Rússia. Interessante como poucas pessoas abordam, né, o eurasianismo sob o ponto de vista eslavófilo, mas isso fica para uma outra ocasião. E aí ficam defendendo a Rússia na ânsia que a Rússia seria defensora dos valores mais tradicionais, que seria opositores ao Ocidente, agenda globalista, uma coisa completamente sem sentido. A Rússia está longe de ser conservadora, um país que tem aborto legalizado. O russo médio não tem mais interesse em casar na igreja, então também mais preocupado em assistir as versões russas de Netflix do que qualquer outra coisa. Então são visões arcaicas, visões erradas, visões de século XIX, ou visões românticas de uma Rússia tradicional. Isso aí fica realmente difícil de entender a essas pessoas. E tem os russófilos, né, que diziam que os tanques russos eram os melhores do mundo, a coisa mais espetacular, que os caças russos eram tudo uma maravilha, e nós vimos na guerra que não era nada disso, né? Então, o que moveu realmente a Rússia foi um desejo imperialista e um desejo eurasiano, e não de poder, e não um desejo de conservadorismo, ou um desejo que estaria ameaçado com a OTAN. Esse negócio de ameaça da OTAN chega a ser ridículo, eu não sei como é que as pessoas defendem isso, né? Aliás, pelo contrário, a Rússia agora está fortalecendo a OTAN, né? Então,
Daqui a pouco, no final, nós vamos fazer umas conclusões, né? Então, nós podemos dividir a invasão russa em 4 fases. Lógico, poderia ser 3, poderia ser 5, poderia. Mas acho que 4 fases está razoável, né? A primeira fase, obviamente, começou no dia 24 e foi até junho, até o começo de junho. Foi o que motivou a invasão, né, propriamente dita, né? Boa parte do território da Ucrânia foi dominado, vários prédios militares foram bombardeados ou conquistados, né? E nós tivemos aí como destaque a batalha do aeroporto Antonov, né? Que muitos dizem que teria sido decisiva, porque os russos queriam ocupar o aeroporto justamente para fazer um desembarque em massa via ar e aí ocupar Kiev. E aí, como eles não conseguiram ocupar o aeroporto, né? Então, essa batalha teria sido decisiva. Para outros, ela não foi decisiva, mas foi muito importante. Também foi o tempo de Mariupol, né, do cerco à cidade, que a cidade ficou privada de boa parte de água e de comida até ser conquistada totalmente pela Rússia. Então, foi uma fase de que muitos diziam que a Rússia ia conquistar a Ucrânia em poucas semanas, os mais otimistas russófilos em questão de dias, né? Primeiro que eu não esperava a invasão da Ucrânia, realmente não esperava. Mas o que eu esperava é que eles fossem conquistar a Ucrânia. Isso eu esperava que em 3, 4 meses a Rússia teria vencido a guerra. Foi uma grande surpresa para mim quando não conseguiram fazer isso. O que demonstra que a força militar convencional da Rússia não é tudo isso como falaram. Quer dizer, era uma grande mentira. É a herança da mentira da União Soviética, né? A União Soviética também fazia desfiles espetaculares, supostamente de equipamentos maravilhosos, quando foi ver não era nada disso. E a Rússia também fez uma grande propaganda dos seus equipamentos, quer ser tudo melhor, espetacular. Quando foi na invasão, vimos cabeça do tanque, esqueci o nome, né? O tanque tem a parte de cima aqui do tiro, né, tem um nome lá específico, me fugiu, que lá explode, porque os tanques russos têm alimentação automática, então a carga explosiva fica muito próxima dessa cabeça. Então aí quando sofre um ataque, aquilo lá explode, e os tanques ocidentais têm alimentação manual, né, e aí então fica protegido desse tipo de explosão. Então os tanques russos não são essa maravilha como se falaram. Os aviões russos também, muitos foram abatidos, helicópteros russos foram abatidos, técnicas de guerra russa vimos como foram ineficientes, logística russa foi ineficiente, a Rússia perdeu muitos militares de alta patente, generais, coronéis, mais do que deveria na média, o que curiosamente lembra nesse caso o Império Austro-Húngaro, na Primeira Guerra Mundial, né? O Império Austro-Húngaro também perdeu muito excesso de militares de alta patente, capitães, major, coronéis, generais, né? Numa proporção muito maior do que qualquer outro exército, o que demonstrou na Primeira Guerra Mundial erros estratégicos e deficiências graves no Império Austro-Húngaro. E o mesmo caso se aplica na Rússia, também erros estratégicos e deficiências graves, né? Porque não pode se perder uma quantidade de militares de alta patente, como a Rússia está perdendo e como o Império Austro-Húngaro perdeu na Primeira Guerra Mundial. Muito curioso os dois casos serem parecidos nesse aspecto. Lembrando que na minha plataforma de Escola da Verdade Histórica, né, está em andamento aí o curso, né, da Primeira Guerra Mundial. Não temos nenhuma promoção, mas tem aí a venda, né, a venda perpétua da Escola da Verdade Histórica, que inclui justamente o curso de Primeira Guerra Mundial. Então eu acabei lembrando desse paralelo do Império Austro-Húngaro, do ataque russo com a perda dos militares. Bom, depois nós temos aí a segunda fase, tivemos um impasse, ali em junho já começou um impasse, né, esse impasse durou até final de agosto, no qual a Rússia, surpreendentemente, né, para muita gente, se retirou de Kiev. Então, a batalha de Kiev, a Ucrânia venceu, né? Porque se os russos se retiraram, abandonaram. Aí tem sempre os russófilos dizendo, não, foi retirado de estratégia. Não.
perdeu a batalha de Kiev, se retiraram e acabou, e desistiram, e foram mais para o sul, para a região de Donbás e para o leste, né? Houve o caso da usina nuclear de Zaporizhzhia, né, que foi alvo de disputa, teve muitos bombardeios na infraestrutura civil, etc., né? Então foi a chamada fase do impasse no leste. Depois nós podemos também dizer uma terceira fase, essa bem surpreendente, né? No final de agosto, começo de setembro, no qual as tropas ucranianas reagiram, fizeram uma contraofensiva e parte do território tomado, Kharkiv é reconquistado, os russos deixam Kherson, né? E também nesse período Putin faz o ridículo referendo para Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, ele faz um referendo ridículo, né? Com objetivos ilegais de anexação. Mas nessa fase aí que vai então, portanto, do começo de setembro, final de agosto, até o começo de novembro, nós temos a contraofensiva ucraniana. Surpreendente contraofensiva, realmente varreram grandes áreas aí, reconquistaram do russo, surpreendente, né? Depois aí nós temos a quarta fase, que está desde o começo de novembro até agora. Agora já estão dizendo que está em início uma quinta fase, né? Mas vamos ficar só nos comentários nessa quarta fase, que é justamente a Rússia, então, tenta se reorganizar, comandos são trocados, o Wagner Group aumenta sua influência, né, nos ataques na Ucrânia, e o foco russo é minar a infraestrutura da Ucrânia, né? E também muita mobilização é afetada por causa do inverno ucraniano. Na realidade, a sequência é Rasputitsa, né, que é a lama, né, chamado de General Lama, às vezes aí pegando uma ponte com a Segunda Guerra Mundial, os alemães enfrentaram então o General Lama na Rasputitsa, quando fica tudo enlameado, o território fica enlameado, e depois tem um General Inverno, né, que aí fica tudo congelado com frios absurdos. Então, foi uma frase também que não pôde ter muita mobilização por causa da lama e do inverno, mas agora com o avanço agora da primavera e o território tendo temperaturas mais adequadas, se espera movimentos mais agressivos de ambas as fases. Mas até hoje, aqui alguns dados, ninguém sabe os dados, né? Tudo porque a primeira vítima da guerra é mentira. Primeira conclusão óbvia de qualquer guerra: teve crime de guerra. Ainda que não tenha prova, não tenha documento, não tenha testemunha ainda, mas com certeza teve crime de guerra, por uma razão simples. Toda guerra tem abuso, então não vai ser essa que não vai ter. Teve abuso russo? Teve abuso ucraniano? Teve. Com certeza teve dos dois lados, né? E a mídia vai divulgar conforme seus interesses. O que foi divulgado foi os abusos na cidade de Bucha, né, próximo a Kiev, mas com certeza não vamos ser inocentes. Teve abuso ucraniano, porque toda guerra tem abuso dos dois lados. Então, é assim que funcionam as coisas, infelizmente. Ninguém sabe quantos militares russos morreram, já tem valores de 80, 90, 100 mil, até 180 mil. Na Ucrânia também, 100 mil. Então, se eu fosse chutar um número, eu diria que por volta de 100 mil, para os dois lados, 100 mil ucranianos, né, 100 mil russos seria um número assim razoável, né? E dizem também por volta de 50 mil civis, ou um pouco menos, 40 mil civis teriam sido mortos, né? Refugiados também, os números variam. É certo que muitos refugiados ucranianos foram e acabaram voltando, né? E morando e acabaram saindo do leste da Ucrânia em direção ao oeste da Ucrânia. Muitos saíram, foram para a Polônia e voltaram para o oeste da Polônia. Então, o número que se apresenta de refugiados é 8 milhões. Mas também tem os refugiados russos também, né? Então a gente fugiu da guerra com medo de ser convocado, com medo de outras desgraças. Então também cada um diz um número, varia números de 1 milhão a 3 milhões. E agora vamos comentar aqui algumas coisas do lado da Rússia, né? Então Putin, eu condeno, claro, essa invasão, uma invasão totalmente criminosa, injustificável. A suposta entrada da Ucrânia na OTAN não é a razão da guerra. Eu já falei, uma potência nuclear não é ameaçada dessa forma.
Segundo, questões de desnazificação, ridículo. Terceiro, arma de destruição em massa também ridícula. Maltratos em populações russas ridículo, porque também os russos também maltrataram ucranianos. Não vamos ser ingênuos, tem abuso dos dois lados, estou me referindo às regiões ocupadas em 2014, né? Então qualquer explicação para a guerra não é razoável. Então essa invasão, chamada de operação especial, ridículo, né? 1 ano de operações especiais, ridículo. Foi uma invasão pura e simples, com outro nome bonito, de operação especial. Foi uma coisa assim criminosa, foi uma agressão criminosa que a Rússia fez contra a Ucrânia, né? O Putin pode ser considerado aí o agressor, o que fez a agressão injusta, né? Inclusive ele está sacrificando o futuro da Rússia, né? Porque muitos desses imigrantes não vão voltar mais, e a maioria deles, ou boa parte deles, eram jovens. Ora, a Rússia está com um problema demográfico sério, está com uma taxa de natalidade baixa, a Rússia está perdendo população já desde 3, 4 anos, né? Está perdendo população, as pessoas não querem mais ter filho na Rússia e, além disso, causa uma guerra. Uma guerra que jovens que poderiam estar trabalhando em atividade produtiva, indústria, comércio, serviço, etc., estão morrendo numa guerra besta e injusta. E depois outros emigraram, outros fugiram, né? Então a mídia mostrou muita gente fugindo para a Geórgia, outros fugiram para a Finlândia. Ninguém sabe o número exato, mas muitos jovens fugiram, que poderiam ficar na Rússia justamente trabalhando, e justamente jovens de 20 a 30 anos que iam casar, iam ter filhos. Então a guerra vai agravar o problema demográfico da Rússia, né? Certamente. Então ela tem um grave problema demográfico, esse problema vai ser agravado. Depois, a Rússia exportava o gás para a Europa Ocidental. A Europa Ocidental agora está cada vez menos dependente do gás. Então, no pico, a Europa obtinha 56% do gás que importava da Rússia, né? Em setembro de 2019. Essa parcela começou a cair para 40%, 30%, agora parece que está abaixo de 17%. A Alemanha, então, está investindo pesado em hubs de gás liquefeito, né? Então a Alemanha está diminuindo a dependência da Rússia, até vai chegar uma hora que não vai precisar mais da Rússia, essa que é a verdade. Então a Rússia, que tinha um excelente cliente na Europa Ocidental, que pagava, que podia obter divisa em moeda forte, vai ter que investir em novos clientes, vai investimentos, clientes provavelmente vão exigir desconto, como já estão, né? A Índia está comprando petróleo com desconto da Rússia, gás. China também está fazendo o jogo dela, né? Se alia com a Rússia, porém exige um monte de vantagem com desconto dos bens que a Rússia exporta para ela. A Índia também está fazendo o mesmo jogo, ou seja, aproveita da desgraça para comprar coisas mais baratas, né? Então a Rússia minou, o Putin com essa guerra horrorosa, está minando o futuro da Rússia com problemas demográficos, com as relações comerciais, né? Então tirou de bons clientes para maus clientes, vai ter que reverter toda a plataforma de exportação, né? E terceiro ponto, ele alimentou, né, fez renascer da cinza, ou renascer completamente de novo a OTAN, né? Porque a OTAN estava morta, né? O Macron havia dado uma declaração que a OTAN estava no chão, e é verdade, ninguém tinha interesse nenhum mais na OTAN. A OTAN parecia uma coisa arcaica, uma fóssil da Guerra Fria, e aí com a invasão da Ucrânia a OTAN acordou. A Alemanha, que estava apática no cenário militar internacional, resolveu acordar e investir pesado em armamento, e a OTAN, então, que estava morta, começou a se articular de novo, e aí tendo dois candidatos a mais, a Finlândia e a Suécia, né? E mais, isso aí repercutiu no Extremo Oriente. O Japão também está investindo pesado em armamento, solidificou relações anti-Rússia e anti-China no Extremo Oriente. Austrália, Japão, Estados Unidos, Filipinas se mobilizaram então para fazer uma frente contra essa ameaça russo-chinesa. Então o que a Rússia fez foi minar o seu próprio futuro e alimentar o inimigo. Do ponto de vista estratégico, um desastre essa guerra.
para a Rússia, né? Agora resta uma questão: a Rússia vai ganhar a guerra? Não sei, pode ser que ganhe, pode ser que perca, pode vir guerra nuclear, pode vir ataque nuclear, pode vir um acordo de paz, pode vir um acordo de paz, tudo pode acontecer, desde o cenário melhor, que seria um acordo de paz, até o pior dos cenários, uma investida com bombas atômicas, né? Então tudo pode acontecer. Eu não tenho bola de cristal, não vou fazer previsão, nunca gostei de fazer previsão em nada. O meu foco aqui é analisar o que está acontecendo, né, e o passado. O nosso foco é mais de um canal de história do que um canal de futurologia, um canal que tenta prever as coisas. Não, nosso foco não é esse. Nosso foco é com dados concretos, com acontecimentos do passado, né? Então, realmente essa guerra é triste, são vidas humanas perdidas bestamente por uma invasão criminosa. A Rússia não era de nenhuma forma ameaçada pela OTAN, não vou já insistir, já falei demais sobre isso, né? Tá minando o próprio futuro, né, do país, com problemas demográficos e novas relações comerciais que não estão sendo boas por enquanto, da Europa Ocidental. Estavam sendo muito melhores por causa do quê? Para quê? Para ter um saudosismo de recuperar território da União Soviética, por causa de uma mentalidade ridícula eurasiana, que na realidade é uma versão light da eslavofilia, do movimento eslavófilo, né? Quer dizer, uma coisa completamente sem sentido, um imperialismo e um nacionalismo muito barato. Vidas humanas estão sendo perdidas por causa de uma visão de mundo aí equivocada, né? E lamento muito, vários comentários, inclusive católicos, defendendo essa guerra. Já vi de um católico uma coisa absurda, dizendo que o Putin era o salvador do catolicismo na Ucrânia. Um delírio. A Rússia tem um histórico péssimo de perseguição ao catolicismo. Imaginar que uma potência ortodoxa vai salvar católicos na Ucrânia realmente é delirante. Então as pessoas realmente às vezes perderam a noção de analisar a realidade. Então, ficamos por aqui nesse curto vídeo. Se você gostou dele, por favor, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Obrigado.